Então, o tema do vídeo de hoje é tentando entender um pouco mais sobre as desinências verbais. Se você quer entender um pouco sobre morfologia da língua portuguesa, ou seja, o estudo da forma das palavras da língua portuguesa, eu indico esse livro para começar. É o primeiro livro, tá bom? Eu estou na faculdade de letras aqui na PUC-PR, estou cursando atualmente, inclusive, mas eu já cursei essa disciplina de morfologia, ou seja, o estudo da palavra, entre aspas, aqui. E hoje, então, vamos tratar de novo sobre desinências verbais. O que são desinências verbais? Na verdade, o que são desinências, né? Desinências são morfemas terminais de palavras variáveis. Então, sempre que você ouviu esse termo, ou esse vocábulo, essa palavra desinência, indica que são morfemas terminais de palavras variáveis. E aí as desinências, elas podem ser de gênero, por exemplo, garoto, garota. Então, observe que o A do final indica gênero. Desinências de número, pense na palavra mesa e mesas. Esse S e a ausência do S evidencia o quê? A desinência de número. Veja que são palavras variáveis e sempre final de palavra. E desinência verbal, da mesma forma. Então, pense em verbos como tomava, bebia, enfim, qualquer verbo. Sempre a parte final desse verbo, ele indica alguma coisa. E esse é o morfema, essa é a desinência verbal. Existem dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e tempo, ou seja, modo indicativo e tempo presente. Ou então tempo pretérito perfeito, tempo futuro do presente, ou então tempo futuro do pretérito, ou então tempo pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Isso é o tempo. E o modo é o indicativo. O modo ele pode ser indicativo, subjuntivo, entre outros. Então, há dois tipos de desinências verbais. As que exprimem modo e tempo, como eu acabo de mencionar, modo temporais, e as que indicam número e pessoa, número pessoais, mas isso deixarei para outros vídeos. No vídeo de hoje eu apenas quero repetir novamente essas desinências modotemporais, especificamente do modo indicativo. Esse é o tema desse vídeo, apenas as do modo indicativo. Então vamos lá. As do modo indicativo, elas podem, esses morfemas, essas desinências verbais, elas podem se apresentar do modo indicativo de acordo com alguns tempos. E quais são esses tempos? Primeiro, o presente do modo indicativo. Então veja bem, o presente do modo indicativo. Por exemplo, eu tomo, presente do modo indicativo. Pretérito imperfeito do modo indicativo, tomava. Então veja que esse vá do final é um morfema, é uma desinência verbal, é um morfema que indica que essa palavra ela está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Próximo tempo, pretérito perfeito. Próximo, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. Veja que para o presente ele tem um morfema zero, porque não tem exatamente uma forma específica, então ele é um morfema zero. No caso do pretérito imperfeito, tudo do modo indicativo nesse vídeo de hoje. No pretérito imperfeito, o morfema é marcado pelo... o morfema, na verdade, ele fica visível na primeira conjugação pelo vá, então tomava. Mas veja, no português, no verbo, nós estamos falando de verbos aqui, né? Ele tem primeira, segunda e terceira conjugação. Então, a primeira conjugação coloca sempre o verbo no infinitivo que você vai descobrir. Então, tomar. Então, um verbo de primeira conjugação, por conta desse ar. Os verbos que terminam em er no infinitivo, beber, segunda conjugação. Que terminam em ir, que é a terceira conjugação. Dormir. Então, conforme a conjugação, primeira ou segunda conjugação, o pretérito imperfeito, o morfema se apresentará de forma diferente. Então, tomava esse vado sempre que é de primeira conjugação. O bebia, esse ia, tanto de segunda como de terceira conjugação, também evidenciam o quê? O pretérito imperfeito. Pretérito perfeito é um morfema zero para as 5 primeiras pessoas, mas para a terceira pessoa do plural, ou seja, eles, é indicado pelo morfema ra, por exemplo, acabara. Aí existe também o tempo pretérito mais que perfeito, que também é indicado por essa palavra, por essa desinência verbal, o ura. Futuro do presente também. E o futuro do pretérito é indicado por ria, faria, tomaria. Então esse ria, ele indica então que essa palavra ela está no indicativo e no tempo verbal futuro do pretérito. Bom, isso é o que nosso pequeno livro nos diz sobre o modo indicativo. Mas eu vou também trazer no vídeo de hoje, de forma bem rápida, o que significa, na verdade, o modo indicativo. O que, afinal de contas, é um modo indicativo? Porque as desinências verbais elas podem ser do modo indicativo,
pode ser do modo subjuntivo, e entre outras, né? Mas essas duas são as principais. O modo indicativo significa o quê? É um modo verbal da língua portuguesa. Ele é usado para expressar certezas, fatos reais ou considerados como reais, e ações objetivas no presente, passado, futuro. Então, o tempo verbal do modo indicativo pode ser, como eu já disse, né, presente do indicativo, que deixa eu ver se eu pego uma tabela para facilitar aqui, para não ter que entrar em tanto detalhe assim para a gente finalizar o vídeo de hoje. Com exemplos, né? Então, o presente, como eu já disse, ação atual, hábito, verdade universal, ela mora aqui. Um exemplo. Pretérito perfeito. Ação concluída no passado, ele viajou ontem. Pretérito imperfeito. Ação habitual contínua no passado. Nós jogávamos bola à tarde. Ávamos. Pretérito mais que perfeito. Ação passada anterior a outra passada. Ele já participara quando cheguei. Esse é o pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, ação futura em relação ao momento presente. Eu estudarei amanhã. Esse irei. E futuro do pretérito, ação futura em relação ao momento passado, uma condicional, né? Eu viajaria se pudesse. Bom, então eu acho que eu consegui mais ou menos trazer uma ideia básica do que seja desinência modo temporal, do modo indicativo e com esses tempos, né? Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No próximo vídeo quero tratar sobre o segundo modo, que daí será o subjuntivo. Fico por aqui. Valeu!